continuaram morando nessa casa, que foi construída em 1927 por um arquiteto. A gente não tem muitas notícias, se chama Rafael Lanzara. Uns anos atrás, tocam aqui no final da tarde, era um dos netos do Rafael Lanzara, um homem já de 70 anos, que prometeu que ia me trazer documentos e depois nunca mais apareceu. Também acabei não insistindo, não tive tempo de falar com o homem. Ele me contou que o Lanzara era um grande amigo do Getúlio, que ele inclusive tinha feito algumas obras de readequação nos jardins do Palácio do Catete. Entrei em contato com o Museu da República, perguntei se eles tinham algum documento sobre esse fulano, nada, enfim. A casa tinha um prédio 8 meses, foi, né? Foi construído. Isso graças à admissão de um pedreiro espanhol, tá certo? Meu avô chegou, perguntou para ele: escuta, você, enquanto os outros aí levam um tempo enorme para fazer aí um quarto, como é que você faz aí? Puxa, você faz um quarto por dia, praticamente. Ele falou: mas isso aqui é uma moleza trabalhar aqui. Porque na Espanha eu era obrigado a cortar a pedra para depois assentá-la, né? E aqui eu pego esses tijolinhos, né? Esses tijolinhos de 40, 50 centímetros, então isso aqui é facílimo assentar. Então esse camarada, né, ele fazia um quarto por dia. Por isso que essa casa foi feita em 8 meses. O nome do empreiteiro, do pedreiro empreiteiro da época, era Jaime Pladeval. E esse Jaime Pladeval costumava fazer todas as obras com meu avô. Na verdade, a casa original, o antigo, que se chamava o chalé da família, estava no plano da rua. Né? O cara quis suspender. Ela foi suspensa. Suspendeu. Mas aqui, agora, o alicerce da casa até foi feito o caixote, aterraram. Tá certo, agora está sobre rocha. Está sobre rocha. Isso aqui é um morro. A broca mais profunda aqui tem 3 a 4 metros. Bater em cima de rocha. Aqui tem os 10 metros. Não precisava. Dá para fazer um prédio, né? Apartamento aqui em cima que. Se quiser, pode levantar mais 2 andares aqui em cima. Não tem nenhuma rachadura, né? Se você quiser, você pode levantar mais 2 andares aqui em cima. Nada, né? Todo o telhado aqui veio da França. O telhado veio da França? O telhado veio da França. Veio da França. E todas as portas aqui, eu tenho seguramente que eram de pinho de riga. Essa madeira aqui, eu não sei o que é, mas ela é uma madeira de muito boa qualidade, derivada talvez do IP, porque ela é feita, eles não jogaram a madeira como o taco joga com aquele prego embaixo, em cima do cimento. Ela tem uma armação embaixo para poder receber, ela tem um berço. Esse aqui é meu avô. Mais moço da época da construção da casa, quando ele brigava com a sua avó. O meu avô, uma das vezes que eu estudava aqui no Colégio Santo Alberto, ele foi me buscar aqui, ele passou, falou: puxa vida, né? Ele falou: eu tinha vontade de verificar de dar uma olhada nessa casa que eu construí. Tá certo? Eu não quero encontrar essa velha. Tá certo? Eu não quero encontrar. Eu falei: vô, desculpa, porque eu era um neto, e você sabe que eu era o mediador, porque meu pai tinha um gênio horrível também.
E o meu avô também era o mediador. E eu falava certas coisas pro meu avô que ninguém falava, né? Então, eu falava, o senhor não é flor que se cheire também. A senhora, sua avó, só aturou meu avô porque tinha poucos arquitetos. O final da anedota é o seguinte, que o mau humor dos dois os uniu. Nos uniu os netos e os bisnetos. Onde que ele está enterrado? Aqui no cemitério da Consolação. Na Consolação. E a sua avó? No cemitério da Consolação. Então, vai ver que de repente vai ver que eles estão em estão conversando entre eles, né? Tá tendo uma briga de osso lá também. Briga de osso. Porque...